E aí, vamos estudar a lição? Hoje o nosso foco está no personagem Pedro. Ontem nós falamos um pouquinho sobre Judas, hoje nós estamos focando em Pedro a partir do conteúdo do capítulo 14 de Marcos, do versículo 60 até o versículo 72. Pedro é conhecido por todos nós como sendo aquele homem impetuoso, aquele homem que gosta de agir e às vezes nem para raciocinar ou medir as consequências dos atos ou palavras. É sempre aquele homem impulsivo, aquele homem da ação. Todavia, uma coisa muito boa em Pedro, diferente de Judas. Você olha para o Pedro e sempre sabe o que ele está pensando. É o homem que diz o que pensa, é o homem transparente. Todavia, o Judas é aquele quieto, é aquele que você nunca sabe mais ou menos o que ele pensa e você tem a dificuldade de perceber em que direção Judas deseja ir, porque ele sempre consegue maquiar os seus pensamentos, os seus atos. Enfim, Judas é um indivíduo de grandes surpresas e muitas vezes negativas surpresas. Agora o Pedro é transparente, o Pedro fala o que pensa, o Pedro é alguém que está sempre expondo os seus pensamentos. E tem gente que até utiliza o exemplo de Pedro. Não, eu sou como Pedro, eu sou sincero mesmo, eu falo e tal, não sei o quê. Calma, só não confunda sinceridade com falta de educação. O fato de você ser sincero não te autoriza a sair por aí magoando ou ferindo as pessoas. Mas você está vendo em Pedro essa pessoa transparente, essa pessoa impulsiva. E quando chega a turba, ele saca a espada, ele corta a orelha do indivíduo que tenta aprisionar Jesus Cristo. Jesus restabelece a orelha do homem, curando-a. Enfim, você percebe sempre o Pedro envolvido em alguma polêmica. E agora, quando Jesus anuncia que um dentre os discípulos iria traí-lo, ele de modo veemente, como sempre o fez, ele grita, né? Eu jamais te negarei. E Jesus emenda exatamente dizendo que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele, Pedro, o negaria. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás, melhor dizendo, assim narra o texto. E foi exatamente isso que aconteceu. Todavia, 2 coisas ficam em evidência. Pedro, diferente de Judas, se arrepende verdadeiramente, porque ele se entristece do que fez. Não é um remorso apenas, é um arrependimento movido de mudança de conversão, de mudança de direção. Isto é conversão. E você percebe que ele nega Jesus publicamente e depois, quando encontra-se com o mestre, após ter passado toda esta tragédia, você percebe que ele confessa publicamente Jesus por 3 vezes. Se 3 vezes o negou publicamente, 3 vezes o confessa publicamente. Porque ele poderia simplesmente ter chamado Jesus num canto e dizer, Senhor, me perdoa e tal. Não. Se o erro foi público, a confissão tem que ser pública. Se o erro foi no particular, a confissão tem que ser no particular. Este é um modo de agir. Se eu errei com você na particularidade e ninguém sabe, eu e você vamos nos resolver. Todavia, se o meu erro contigo é conhecido por todos, então publicamente nós temos que nos resolver também. É assim que funciona. Não tem essa de esculhambar uma pessoa publicamente, depois chamá-la no particular. Não, se o erro foi público, tem que consertar publicamente também. É assim exatamente que a igreja funciona à luz do Evangelho. Se você tem um pecado aí que só Deus sabe, resolva-se com Deus. Agora, se o seu pecado se tornou público, você tem que se resolver com a igreja, que está todo mundo sabendo o que você fez e, consequentemente, publicamente tem que ser resolvido. Por isso, o batismo, que é um concerto público, para que todos saibam que você vivia uma velha vida e agora você tem novidade de vida. Todos sabiam do seu erro, agora todos sabem do seu acerto. O batismo é um ato público, compreende? É assim que funciona mais ou menos. Não é só por isso que a gente batiza, mas é só um exemplo que eu estou te dando. E Pedro me mostra aqui um arrependimento fantástico. E olha, todos nós recebemos o toque do Espírito Santo para sermos conduzidos de igual forma ao arrependimento. Quando há tristeza pelo pecado, profundo arrependimento, desejo de mudança, então saiba de uma coisa, há perdão disponível para cada um de nós. Percebe?
Então note, você pode ter errado como Judas, você pode ter errado como Pedro, você pode ter errado como qualquer pessoa, mas se o arrependimento for genuíno, a salvação para mim, a salvação para você. Ou seja, que o Espírito Santo faça a obra de Deus em nossa vida, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, levando-nos ao arrependimento, à confissão e, consequentemente, à verdadeira conversão. E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E você, ama Jesus? Vamos cuidar uns dos outros, então, e levar adiante a obra do Evangelho a todo mundo em nossa geração. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela oportunidade de arrependimento e perdão diante de tantos erros que cometemos. Que teu Espírito continue fazendo a obra em nossa vida, em nome de Cristo.